Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Esther 7 e 8. Esther denuncia Ramã, que é enforcado. Os judeus são autorizados a resistir. Esther 7. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete de vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther, que se dará? E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo, porque fomos vendidos eu e meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, e ainda por servos e por servas nos vendesse. Calar-me-ia ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem opressor é o inimigo, é esse mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim, do palácio, à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura, quererias ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mordecai, que falara em defesa do rei, que está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: Enforca-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem era ele. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. Esther entregou Esther encarregou Mordecai à casa de Ramã. Falou, pois, Esther perante o rei, que se lançou aos seus pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concebidas por Ramã, filho de Ramedata ou Agatita, as quais lhe escreveram para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Ramã, e ele penduraram numa forca, porquanto estenderá as mãos contra os judeus. Porquanto estenderá
a mão contra os judeus. Escrevi, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo o quanto ordenou Mordecai aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendem da Údia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviar as cartas pela mão do correio a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes e que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que haviam em cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender-se as suas vidas e para destruir e matar e aniquilar toda a força do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, do mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e essa ordem foi publicada na fortaleza de Susa. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino